Olá, tudo bem? Como está você? Eu espero que esteja tudo em paz com você, com a família. Bom, hoje viemos aqui para fazer uma introdução do que será o nosso próximo trabalho nas nossas reflexões, né? Que agora estão sendo quase semanais, uma reflexão, mas na medida do possível fazemos mais. Nós vamos falar sobre os 7 pecados capitais. Quando foram instituídos, né, esses 7 pecados? Por quê? Como? Qual o objetivo? Ao contrário do que muitos de nós pensamos, os 7 pecados capitais não estão mencionados no Evangelho, né? Esses 7 pecados eles foram definidos como vícios, vícios comportamentais de nós enquanto seres humanos, por um monge grego no século 3 para o século 4, né? E ele tinha o propósito de observar, né, como um pesquisador, quais eram os maiores vícios que todos nós, enquanto seres humanos em desenvolvimento, nós vamos adquirindo, né, durante a nossa caminhada. E muitos desses vícios comportamentais é, eles são uh, reconsiderados, eles são reestruturados em coisas melhores, em valores, né? E outros nem tanto. Muitos desses vícios, assim como eles instituíram como 7 principais, inclusive o número 7 tem inclusive uma questão do porquê o número 7, né? E ele foi instituído, né, pela igreja dominante naquela época, pela instituição religiosa dominante naquela época, no século VI, por um papa, né, que ele pegou aquilo que teria sido determinado há mais de 200 anos como os 7 principais pecados que devem ser combatidos enquanto nós, seres humanos, estamos passeando pela Terra, né? E é sobre esses pecados que nós vamos tratar nessa forma comportamental, como que isso afeta, né, o nosso dia a dia, como que nós podemos identificar que nós temos um desses atributos que precisam ser trabalhados, ou até muito mais de um, na maioria das vezes, né, nós temos mais de um dessas tendências, e nós vamos conversar um pouco sobre isso é, dentro de uma visão é, psicológica, histórica, religiosa e espiritual. Mas quando eu falo dessa questão espiritual, é uma espiritualidade livre de denominações, né? É a vivência espiritual de cada um de nós. E nós vamos transitar nesses 7 pecados. O que é que a gente pode fazer? Como lidar com cada uma dessas tendências? O que a autorreconstrução de nós mesmos pode trazer para nós como benefício quando nós olhamos para uma tendência como essa que nós percebemos e podemos transformá-la em algo que vai nos ajudar na nossa caminhada. Ontem eu estava tendo uma conversa rápida com uma pessoa, falando sobre o trabalho que a gente faz com constelações sistêmicas, e ela entrou assim dentro de uma percepção voltada para a espiritualidade, né? E a constelação sistêmica ela tem um foco, né, como uma ferramenta da psicologia, uma ferramenta de atuação dentro das questões de traumas, né, das pessoas, vivências, padrões, relacionando isso com a nossa ancestralidade, mas como uma ferramenta de trabalho no campo da psicologia, da psicoterapia. E ela trouxe essa percepção espiritual e eu perguntei para ela, falei, tá, o que na nossa vida não é espiritual? O que é? O que na nossa vida não é espiritual? No nosso dia a dia, o que não é espiritual? Os nossos comportamentos, né? A forma como nós respondemos ao mundo, a forma como nós respondemos aos estímulos do mundo, desde a nossa vida financeira, os nossos relacionamentos com familiares, os nossos relacionamentos com nossos companheiros, com nossas companheiras, os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento conosco,
o nosso relacionamento com a sociedade, com o país, o nosso relacionamento com o dinheiro, o nosso relacionamento com todas as formas de manifestação que a vida material pode oferecer. Tudo isso tem um contexto também espiritual. Então, esses vícios comportamentais que nós denominamos como 7 pecados capitais, eles também têm esse impacto, essa abrangência de manifestação na nossa vida espiritual, né? Então a gente vai abordar cada um desses 7 pecados, cada uma com a sua característica, comportamental, vivencial, diária. Nós também vamos abordar isso no cunho espiritual, né? O que fazer, né? O que nós podemos fazer? E a gente pode fazer, e vamos fazer também uma abordagem que é de transformação interna, né? De autoconhecimento, na busca do autoconhecimento, o que nós vamos fazer para nós alcançarmos a melhora nessas tendências que nós temos e que nós precisamos sim transmutá-las em algo positivo para o nosso desenvolvimento. Hoje nós viemos aqui para fazer esse convite, para trazer essa pequena introdução sobre o nosso próximo trabalho. Nós vamos falar sobre os 7 pecados capitais. Será uma caminhada de algum tempo e eu estou muito feliz que nós vamos fazê-lo. Eu espero vocês para a gente caminhar juntos nesse mundo magnífico do comportamento humano, social, antropológico, espiritual. Um forte abraço para todo mundo, muito, muito, muito obrigado e até daqui a pouquinho com o nosso trabalho. Fiquem com Deus.